Lis? Você não queria escandalizar o reino de Deus, Flor de Lis? Excelência, então, como aconteceu com o André, a defesa só vai responder as vai perguntas pedir da para defesa. que ela responda apenas as perguntas da defesa e dos senhores e senhoras jurados, se tiverem perguntas também. Bom. Flor, pode olhar para cá? Pode virar para lá, mas tem que responder sempre com o microfone à sua frente, porque a lateral dele não pega, o som sai na sala aqui na gravação. Você pode até ficar olhando assim, que eu vou fazer as perguntas para você, tá bom? Você sabe quem matou o seu marido? Eu não posso acusar ninguém, eu não estava presente no local, eu não vi. Eu não posso afirmar. Sabe se alguém foi condenado por... Sei, claro, sim. Meu filho Flávio foi sentenciado, meu filho Lucas foi sentenciado. Você sabe qual foi o motivo do crime? Hoje, sim. Qual foi o motivo? Bem, doutor, é muito difícil para mim falar, né? Mas foram a ciência foram os abusos, os frequentes abusos que aconteceram dentro da minha casa. Você pode falar desses abusos? Bem, eu não sabia. Não sabia. Eu não tinha conhecimento, eu amava demais meu marido. Ele era tudo para mim. Ele era a minha vida. Houve desconfiança uma única vez, assim, no decorrer de um tempo com a minha filha Kelly, mas eu mesma não acreditava que ele seria capaz de cometer tal coisa comigo, de ter esse tipo de atitude, por tudo que eu representava, que eu parecia representar na vida dele, por tudo que eu fazia por ele. Mas se ele abusou de você? Sim, senhora. E aí ele abusava de você e você não acreditava que ele pudesse abusar de outras mulheres? Em casa não. Não, senhor. Você pode falar dos abusos que ele praticava em relação a você? Em que tempo, em que período? Pode falar sobre isso? No início do nosso casamento era muito bom. Foi um início muito bom. Eu quero ressaltar aqui que eu me casei com ele sem saber que eu estava casando por causa dos problemas mentais que eu tinha muito forte na época. Eu sempre tive o costume de assinar documentos que ele trazia para mim,
para me assinar em Misael sem ler. Eu quero que você fale dos abusos, não quero... E depois de um tempo de casado, ele passou a me bater. Ele me batia. Depois ele parou com essa prática de me bater. Mas depois ele se tornou uma coisa assim, muito doída, muito sofrida. Alguém presenciou ele te batendo? Sim, senhor. Sim, senhora. Ele só parou de me bater. O Luan, algumas brigas assim, alguns filhos, né, entravam na frente. Ele só parou de me bater quando um pastor, muito amigo dele, me tirou do quarto, me tirou da mão dele, depois entrou, foi conversar com ele a sós. Foi daí que nunca mais ele me bateu. Foi por causa do aconselhamento, eu creio, desse pastor, muito amigo dele. Quem era esse pastor? Pastor Abílio Santana. Ele não me bateu mais. Foi um tempo de alívio para mim, mas depois ele voltou a ficar agressivo na área sexual. O meu marido só sentia prazer se me machucasse. Ele me machucava. Ele só chegava a vir de fato se me machucar. Eu não entendia, mas eu achava que era por causa dos problemas familiares que ele tinha sofrido quando ele era criança. A falta de apego dele, familiar. E eu me sujeitava, até porque eu aprendi isso na igreja e aprendi também com a minha mãe. Minha mãe sempre foi uma esposa submissa e sempre deu conselhos pra gente. Se o seu marido fizer alguma coisa, não brigue, depois vai lá com calma. Eu sempre tentava resolver as coisas do jeito que a minha mãe me ensinava e do jeito que eu achava que era certo. Depois que ele fazia essas coisas, ele simplesmente deitava normalmente, me chamava para deitar em cima do peito dele e voltava a ser carinhoso de novo, como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse feito nada. Chegou até o ponto de me enforcar, de eu desmaiar, de me sufocar com o travesseiro. Flor, fala um pouco afastado do microfone. Na cabeça dele. E o próprio Fraga falou comigo, ele estava arrependido e tinha sido usado para poder fazer esse assassinato, né, homicídio. E a relação civil também narrava algo nesse sentido do senhor sobre roubo ou abusos? Ela falava, a minha mãe falava assim comigo, só que eu falava com ela, mãe, se isso for verdade, separa essa questão do abuso, né? Se for verdade, vai para a mídia, a senhora é uma pessoa conhecida, uma pessoa respeitada, vai para a mídia, expõe, separa. Não, eu não posso separar. Não apoiou a retrovisão nesse sentido? Que sentido? No sentido de divorciar, separar, como você está dizendo isso? Eu falava com ela, separa, é melhor, né? Se ele fez isso mesmo, expõe ele, bota ele na mídia, né? Se for verdade. Ela, não, eu não posso falar isso, porque vai escandalizar a obra de Deus. E concernente essa parte financeira, quando ela vinha falar comigo, eu falei, cara, eu falava com ela, mãe, é tudo um diálogo, conversa com ele. Flor, em relação à questão dos abusos, o próprio Misael
relata no depoimento dele que você o procurou para falar para ele que os abusos estavam acontecendo. Por que você procurou ele? Pela proximidade que nós tínhamos. Ele era o filho mais próximo, porque ele cuidava das nossas finanças, inclusive das minhas também. E eu não estava sabendo lidar com a situação. Eu fui pedir ajuda para ele, mas ele estava mentindo quando fala que falou para mim procurar a polícia. Ele mesmo disse que eu tinha que manter, eu não podia expor a família, eu não podia expor o grupo político que a gente tinha. Não foi esse conselho que ele me deu. Não foi. Além dele, você procurou outro filho, outra filha para falar? Não, senhora. Foi dito aqui que a Kelly foi abusada e que ela procurou você para falar sobre esse abuso. Como é que foi essa... Por que você... Como eu já falei aqui, doutora, ele era tudo para mim. Meu marido era tudo para mim. Tudo, ele era minha vida. Eu jamais imaginei minha vida sem ele. Eu amava ele mais do que tudo, do que a mim mesma. E houve uma época que eu cheguei a amá-lo até mais do que Deus. Eu amava meu marido. E quando a Kelly veio falar, eu não acreditei. Mas foi um episódio de... Ele me tirou do quarto, falou que precisava conversar com a Kelly em particular, porque ele tinha esse costume de conversar com os filhos em particular, longe de mim, porque ele queria me poupar dos problemas. Ele fazia reunião com a família e até na igreja com os obreiros e falava: quando tiver algum problema, não fale para a Flor, vem falar comigo, porque ele me poupava de problemas. E nesse dia ele disse para mim que precisava ter uma conversa muito séria com a Kelly em particular. E eu perguntei: mas que conversa é essa? Ele disse: amor, depois a gente conversa, deixa eu falar com ela primeiro. Eu sentei na escada do lado da porta do meu quarto e eu fiquei durante muito tempo do lado de fora, sentada. E foi depois de um tempo que isso foi relatado para mim de abuso, mas eu não podia acreditar. Não tinha como acreditar. Era impossível acreditar. Você relatou para a defesa que viu Você presenciou algum episódio em Brasília em relação a Rayane com eles? Sim, senhora. O que você presenciou? Eu acordava para ir para o plenário, para ir para a Câmara Federal. Ele acordava, também se arrumava. Ele sempre se arrumava primeiro do que eu, porque depois ele queria ver minhas roupas, o jeito que eu estava vestida, se eu estava adequada para aquele dia, pelos compromissos que nós tínhamos. E eu fiquei no quarto, me arrumando, e ele já estava arrumado, ele saiu do quarto. E depois de alguns minutos eu saí do quarto. O quarto da Rayane ficava de lado, o meu era assim, e aqui tinha um outro quarto. E quando eu saí do meu quarto, a pastora Grace saiu também, e ele estava saindo do quarto da Rayane. Eu perguntei: o que você está fazendo? Daí ele disse: vim me despedir da minha filha.
Naquele dia, a Rayane chorou o dia inteiro. Eu perguntava para ela o motivo do choro. Eu fui para a Câmara Federal, voltei, almocei com a Rayane chorando. Quando eu fui para a Câmara novamente, eu voltei, achei que ela estava brigada com o marido dela, com o Felipe. Porque ela não parava de chorar, mas ela não me contou. Ela não quis me contar. Tá. Excelência, a defesa vai passar para as perguntas dos jurados. Só tenho... Quantos filhos a senhora tem oficialmente registrados, né, no seu nome? Ai, silêncio, eu tenho que fazer a conta. Pode fazer, não tem problema. Aproximadamente, não precisa ser certinho, não. Tá? Quantos foram registrados, né? Adotados, estão no seu O nome. Wendel, Kikita, Michele, Cacá, Daniel, Isabel, Anabel, Ágata, Maria, Monique, Lucas, Júlia, a Bruna. O Lucas estava registrado no seu nome? Sim, senhora. Tá. A Gabi, Gabriela, a Gabi, a minha Gabi. Eu não sei. Ok. E tem os biológicos, né? O Flávio, Simone e o pequeno, que é o Adriano. Adriano. Ok, vamos lá. A senhora acha normal que irmãos afetivos se relacionem, uma vez que o considerava como filhos? Nessa situação, sim. O André, quando foi ficar na casa, ele tinha a família dele, que inclusive eu chamava a mãe dele de mãe também, Mãe Maria, porque houve um período que ela cuidou de mim. E o André ia lá para casa e voltava, retornava para casa dele. Só responder a pergunta é a seguinte: a senhora achava normal que irmãos afetivos se relacionassem entre si, né? Uma vez que os considerava como filhos? Essa é a pergunta. Não, mas também não podia interferir na vida deles, impedir. Não achava normal, mas também não podia impedir. Não, senhora. Por que a senhora deu o Moisés para Simone? Foi um castigo? A Vânia aceitava? Não, senhora, não foi assim. Nós descobrimos, a Vânia já tinha ficado grávida uma vez, da Clara, só ficamos sabendo na hora do parto, porque ela era muito, muito forte, muito gorda. E do Moisés, a moça que trabalhava lá na cozinha foi quem me falou que ela estava indo para perto da piscina, botando gelo em cima da barriga. Por que a senhora deu? A pergunta é objetiva, a senhora não está respondendo. É para a senhora entender. E não, mas pode ser mais ela objetivo. queria dar o Moisés para outras pessoas, e eu disse para ela: é meu neto, ele não vai sair daqui de casa, você não vai dar ele para outras pessoas. Por que isso? Então para não dar para outras pessoas. Sim, senhora. Então não foi um castigo? Não, senhora. A Vânia aceitou? Sim, senhora. No evento do Maracanã, que foi mencionado aqui, eu não sei se a senhora presenciou, porque teve alguns momentos que a senhora se retirou, né? Mas esse evento do Maracanã, que foi noticiado ontem, que segundo depoimentos, Anderson teria dado carona para alguns filhos. A senhora estava no carro com ele? Sim, senhora. Se estava, por que, como mãe, a senhora não ficou ao lado dos seus filhos ou tentou impedir essa atitude do Anderson? O meu marido sempre era quem resolvia tudo, todas as questões. E quando nós entramos no carro, já estavam lá os amigos dele. E eu perguntei pelas crianças, ele disse que já tinha dado dinheiro para elas voltarem para casa de Uber, porque ele queria comprar um terno. Queria muito comprar um terno, porque nós íamos viajar. E ele queria muito aquele terno que ele tinha visto na Zara. E nós fomos para comprar esse terno dele, e as crianças foram para casa. O seu choro é real? Sim, senhora.
A senhora disse que tomou conhecimento que Flávio, com o apoio de Lucas, assassinaram seu marido. Apesar de todos os defeitos, bem como os abusos supostamente atribuídos à vítima, como pastora e ser humana, a senhora concorda com a solução, entre aspas, dada pelos filhos Lucas e Flávio? Não, senhora. Não, senhora. A senhora disse que, abre aspas, aprendeu na igreja e com sua mãe, fecha aspas, a ser submissa. Mas no caso de supostas agressões contra você, ou seja, contra sua integridade física como pastora, qual atitude você entende que deveria tomar à luz da Bíblia, da igreja, de sua família, de Deus? Assim como ele tinha parado de me bater, eu orava muito, conversava com ele também, a gente conversava, a gente falava sobre esses assuntos, a gente conversava. Eu tentava conversar com ele, eu orava muito, fazia jejum, eu ia para o monte, subia monte para pedir a Deus que, assim como Deus tinha feito ele parar de me bater, tinha usado alguém para fazer parar, que Deus fizesse também da mesma forma, com as agressões, com as dores que ele fazia eu sentir no ato sexual. Eu tinha convicção de que aquilo ia passar. Ok. Pensando na sua vida, crianças, vidas resgatadas, abuso, dinheiro, assassinato e etc. A senhora escreveria sua vida igualzinha, sim ou não? Eu não entendi a pergunta. A senhora poderia fazer de novo, por favor? Pensando na sua vida, né, até hoje. Com crianças, vidas resgatadas, abusos, dinheiro, assassinato e etc. Agora vem a pergunta. A senhora escreveria, né, ou seja, agiria da mesma forma na sua vida, escreveria a sua vida igualzinha, sim ou não? Por um momento sim, outro não. A senhora pode dizer qual sim ou não? O assassinato, por exemplo, matar meu marido, metade da Flor de Lis morreu junto. Eu morri junto. Qual palavra a senhora usa agora para a sua defesa? O que a senhora diria em sua defesa? Que eu não tenho que pagar pelos erros de ninguém. Há 3 anos e pouco, doutora. Excelência, desculpa. Eu estou pagando por uma coisa que eu não fiz. Eu estou sendo chamada de mandante de um assassinato da pessoa que eu mais amava nessa vida. Da pessoa que eu mais precisava. Eu só tinha 6 meses de mandato na Câmara Federal. Eu precisava do meu marido do meu lado, para tudo. Eu dependia dele, eu precisava dele para que o meu mandato desse certo. Quando a senhora descobriu os episódios de violência sexual do Anderson contra desculpa, vou reler. Quando a senhora descobriu esses episódios de violência sexual contra membros de sua família? Temporalmente falando. Depois da morte dele. Só depois da morte? Por que o pastor Anderson foi assassinado? Eu acredito que por conta dessas coisas que estavam acontecendo em casa, que eu não sabia, esses abusos que eu fiquei sabendo depois que eu fiquei sabendo desses abusos. Eu posso contar uma coisa para a senhora? Para eu jurar? Pode falar. Depois da morte do meu marido, eu fui ajudar a minha filha. Que filha? Simone. A arrumar as coisas dela para se mudar para Rio das Ostras, para morar com o atual marido dela. Eu levantei da cama porque eu vivia a poder e a base de remédio como eu vivo até hoje menos do que antes. E quando eu subi para ajudar a minha filha, eu tive um choque muito grande. Quando eu abri a gaveta das roupas íntimas da minha filha, as roupas íntimas dela eram iguais às minhas, eram idênticas, todas. As roupas eram idênticas às minhas, as calcinhas, os jogos, a camisola vermelha, que eu ainda não tinha usado. Eu tive um choque
fiquei calada, desci e fui pro meu quarto, entrei pro meu banheiro e fui chorar. Sozinha, eu fui chorar. O que é mais importante na criação, formação do caráter de uma pessoa? Amor, educação, amor. A palavra base de tudo para mim é amor, dedicação, carinho, educação. Diante dos relatos de agressão, por que a senhora nunca procurou ajuda da polícia ou qualquer outra? Por vergonha. Até hoje eu não gosto de falar sobre isso, porque eu tenho vergonha. Eu sinto muita vergonha, senhor. Por que a senhora estava gritando no quarto na hora do assassinato? O que a senhora ouviu? Nós chegamos de um passeio muito bom e ele tinha mania de ficar no telefone. Eu subi e fui ver os filhos, como eu sempre fazia de costume quando eu estava em casa, desligar a televisão dos quartos, essas coisas. E quando eu subi, eu fui ao banheiro e quando eu saí do banheiro eu vi uma luzinha acesa, o quarto estava todo escuro. Eu fui na direção da luzinha acesa, era o Ramon. Comecei a conversar com ele sobre o culto, falei do culto que a gente tinha, que eu todo domingo de manhã eu ia para a igreja para dar atendimento pastoral para as pessoas e realizar o culto. Foi quando eu ouvi os tiros, foram uma sequência, depois teve um segundo de pausa e deram os dois últimos tiros. E quando deram os tiros, as crianças do outro quarto, Gabi, as maiores já estavam saindo do quarto gritando, e foi quando eu comecei a gritar por ele, o nome dele, ele não respondia, e eu ali, quando ele não respondia, porque a primeira pessoa, numa hora de perigo, a primeira pessoa com ele dentro de casa que fosse socorrer seria eu. Ele abandonaria tudo para me socorrer. Quando ele não chegou, eu já sabia que alguma coisa tinha acontecido com ele. Eu comecei a gritar por ele, comecei a falar, meu marido, Niel, comecei a gritar muito, eu só gritava por ele, até porque o meu marido já tinha passado por 2 episódios na igreja de tentativa de assassinato. Qual serviço foi prestado ao filho da Andréia que justificasse o pagamento de R$2.000? Senhora, pode pegar o meu celular, minha conta bancária. Eu pedi várias vezes aos advogados que pedisse a senhora, que suplicasse a senhora, que desbloqueasse a minha conta bancária. Eu não dei só R$2.000 para a dona Andréia. Mas não foi. Eu não entendi a relação que a senhora fez com o desbloqueio da conta bancária. Porque diria que eu não fiz só esse depósito de R$2.000 para a dona Andréia. Então, foram vários outros depósitos. Então, a senhora pode falar agora. Sobre... a senhora está questionando aqui, né? Então a senhora tem a oportunidade de falar. Se não foi só esse depósito, a não, senhora, a senhora pode falar. Foram vários outros depósitos, porque eu não conhecia ainda a dona Andréia pessoalmente. Eu conheci a dona Andréia através do meu filho Gerson e através de um advogado que frequentava o Bangu, e ela dava comida. Tem umas mulheres que entram com as comidas, com os alimentos para dentro da prisão, e por pagamento que a gente faz. E eu toda semana pagava e ela mandava as fotos das comidas que ela fazia pro Lucas e pro Flávio. Toda semana a senhora depositava R$2.000 para ela, é isso? Toda semana. Era R$1.000 e poucos, e teve uma semana que eu depositei R$2.000, porque ela disse que o meu Lucas, queria comer camarão. E eu coloquei R$2.000, porque eu dava e falava para ela, não faz só para ele, faz pro Flávio e para os amigos também. Então não tinha só esse depósito de R$2.000. Uma das suas filhas disse que ao relatar um episódio de abuso, a senhora disse que um homem só fazia o que uma mulher permitia. Por quê? Eu não me lembro disso, senhora. A senhora nunca fez essa afirmação? Não, senhora. Por que a senhora pediu perdão ao desembargador Ciro Darlan aqui no plenário? Por vergonha.
O que a senhora quis dizer ao André sobre dar algo a ele, um arrozinho, já que não poderia separar para não escandalizar o reino de Deus? Senhora, essas coisas que estão falando não é verdade. Quando eu disse para o André para dar a comida para ele, era porque o meu marido estava doente, ele tomava remédios. Meu marido estava com crise de ansiedade e H. pylori. Eu tenho todos os exames dele. Eu é quem levava o meu marido para o hospital. Forçadamente, porque se eu não levasse, ele não iria. Ele era contra, ele não gostava de médico. Se for ao hospital Niterói Dó, tem uma enfermeira, ele tinha que tomar uma injeção na barriga para não dar trombose. Ele não tomou, ele se recusou, e ela até disse: poxa, um pastor fazer uma coisa dessa, porque ele foi bem grosso para isso. E os remédios, alguns remédios, não todos, eram algumas vezes colocados na comida dele, sim. Mas a pergunta aqui, senhora, é por que a senhora afirmou, né, se referiu a esse arrozinho e disse que era para separar, para não, abre aspas, escandalizar o reino de Deus? Ou a senhora não falou isso? Olha, eu não lembro. Eu jamais imaginei a minha vida sem Anderson do Carmo. Eu nunca cogitei. Esse separar aqui, separar formalmente, né? Se separar do seu marido. A senhora entendeu? Alguma objeção a explicar a pergunta? É isso, doutora? Alguma observação que a senhora queira fazer? Então tá bom, então vou seguir. Se a senhora acha que ela já respondeu, ok. Vamos lá. O que Paula do vôlei foi fazer na sua casa? Se de qualquer interferência os senhores acharem indevidas, pode falar. Só estou querendo esclarecer a pergunta dos jurados. Eu não conhecia a Paula. Eu fui conhecer a Paula depois da morte do meu marido. Ela foi lá como pastora, como vários pastores. Minha casa virou um lugar de concentração de muita gente. E ela foi lá como pastora. Eu a recebi como pastora para orar por mim. Aqui houve uns relatos de filhos a seu favor e de filhos contra. O que a senhora, como mãe, tem a dizer em relação àqueles cujo relato é contra a senhora? É doído para mim falar isso, mas eu sou uma mulher, eu me sinto uma mulher agraciada por Deus, abençoada por Deus, porque dá a entender que foram vários filhos que ficaram contra mim e não foram. Foram alguns filhos, 6 ou 7, e tudo isso por dinheiro. Por dinheiro, senhor, porque todo o meu dinheiro foi roubado, foi desaparecido, todo o meu dinheiro do meu trabalho. Eu sempre trabalhei, dinheiro do meu trabalho. Eu, como deputada federal, quando meu marido morreu, eu peguei empréstimo no Banco do Brasil para pagar as dívidas da igreja, e eu cheguei a depender de cesta básica, de amigos. Se a senhora quiser, eu posso citar o nome desses amigos que me deram cesta básica para que eu pudesse ter comida dentro da minha casa. O que a senhora escreveu no caderno no seu quarto? Senhora, eu não escrevi isso para Misael. Ele está mentindo. E se eu escrevi e ele pegou no papel, por que ele não ficou com o papel? Isso não é verdade, senhora. Pelo contrário, eu quero o celular do meu marido, porque no celular do meu marido estão as nossas melhores lembranças, a minha última viagem para Bruxelas. Tudo ficava, os contatos de agenda, tudo ficava no celular do meu marido. Eu perdi todos os contatos, todos os nossos vídeos, todas as nossas fotos de passeio foram perdidos quando o celular do meu marido sumiu. Vou guardar um instante, tá? Sim, senhora.
Consta do processo em questão, constam pareceres técnicos, médico-legais de índices 819, 824 e 892, e no prontuário médico da vítima no Hospital de Niterói DOR, de índices 736 e 773, atribuindo ministração de veneno contra Anderson. A senhora sabia disso? Se puder comentar. Não, senhora. Não, senhora. E eu posso dizer, pelo que eu vivia com ele, meu marido pouco comia em casa, tinha uma padaria chamada Glamour, onde ele fazia reuniões, era tipo um escritório dele mais perto de casa, para não ir para a igreja. Ele tomava o café da manhã lá e muitas das vezes ele almoçava lá. Meu marido comia muito mais fora de casa do que dentro de casa, e ele tinha muitas manias, e entre as manias dele, uma era ele botar a própria comida dele, às vezes, em casa. Eu não acredito, até porque quando meu marido morreu, eu estava cuidando dele. Ele chegou a vestir 38, ele ficou magro, e quando meu marido morreu, ele já estava vestindo 42. Quem está sendo envenenado não melhora, e o meu marido estava melhorando. Ok, eu vou retomar aquela pergunta que a defesa interrompeu, Sim, que eu senhora. achei que não tinha sido respondida, porque o jurado refez a pergunta porque deve ter entendido também que não foi respondida. A senhora pode explicar a relação de não poder separar da vítima e dar arroz? Na questão da separação, não, porque eu jamais me vi sem Anderson do Carmo. Está sendo muito difícil. Eu era dependente dele em tudo na minha vida. Então, não... Eu jamais cogitei essa possibilidade de me separar de Anderson do Carmo. E a questão do arroz, não sei. Eu não sei do momento ali da conversa. Não posso explicar 100%. Tá. Ok. Encerradas as perguntas dos jurados, a senhora quer acrescentar alguma coisa que a senhora acha importante para a sua defesa, que não tenha sido perguntado? Eu só queria dizer para a senhora e para os jurados que estão aqui que eu não, em momento algum, senhora, em momento algum, eu mandei ou pensei em matar o meu marido. Em momento algum eu tive esse pensamento. Eu estou na cadeia hoje, pagando por algo que eu não fiz. Eu amava o meu marido. Eu jamais. Está sendo muito difícil. Muito, muito difícil a vida para mim. Ok, então só que está encerrado o interrogatório. Desculpa, próximo. Flor de Lis, você não queria escandalizar o reino de Deus, Flor de Lis.